Olá, meu nome é Andrei. Vamos para o nosso quarto vídeo de resolução de problemas do livro de Eletrodinâmica do Griffiths, terceira edição. Vamos resolver agora o problema 2.4, que diz o seguinte. Encontre o campo elétrico a uma distância z acima do centro de uma espira quadrada de lado A, que tem uma densidade linear de carga uniforme lambda. E aí ele nos dá a figura 2.8, representando aí no nosso problema, e nos dá a dica de usarmos o resultado do exemplo 2.1, que eu denotei por amarelo. Eu não vou provar o resultado do exemplo 2.1, porque ele está inteiro feito lá no Griffiths. Se você quiser dar uma conferida em como ele fez para chegar nessa resposta, eu sugiro então que você vá lá e dê uma lida no exemplo, beleza? E só vou discutir primeiro as diferenças entre o exemplo e o nosso problema 2.4, beleza? No exemplo, ele faz o seguinte, né? Ele tem um segmento só de fio, certo? Com densidade de carga uniforme, lambda, constante, né? O segmento tem comprimento 2L. E aí ele faz um sistema cartesiano de eixos z e x, fixa uma extremidade em menos L e outra extremidade em L, de modo que o fio tem comprimento 2L, e calcula o campo elétrico num ponto P' a uma altura z desse fio. Beleza? E aí chega nessa resposta em amarelo, que está escrita aí. Beleza? O nosso problema é um pouco diferente. Nós temos uma espira quadrada de lado A. Vou redesenhá-la aqui, beleza? A. Do centro dela nós vamos subir uma altura Z, beleza? E aí nós queremos calcular o campo elétrico nesse P, nesse ponto P. Maravilha? Ó, vejam que agora o comprimento total de um segmento não é mais 2L, é A, ok? Então, aonde nós tínhamos na equação em amarelo L, nós vamos ter que trocar por A sobre 2, visto que L é metade do segmento lá do fio no problema no exemplo 2.1, e agora o nosso segmento de fio tem um comprimento total A, então metade dele é A sobre 2, ou seja, na fórmula em amarelo, onde era L, vira A sobre 2. Além disso, no exemplo do 2.1, ele calcula o campo elétrico a uma distância Z do fio. Só que agora vejam que a distância entre o fio e o ponto P mudou de nome, agora é D, certo? E Z, na verdade, é essa distância entre o ponto e o eixo da nossa espira, beleza? Nós conseguimos calcular esse D facilmente. Monta esse triângulo retângulo aqui de catetos A sobre 2 e Z. E aí esse D é dado pelo teorema de Pitágoras, certo? Z quadrado mais A quadrado sobre 4. Maravilha? Então, nessa fórmula em amarelo, onde eu tinha Z, que no exemplo 2.1 era a distância do fio ao ponto P, agora eu vou trocar por D, beleza? Que agora, no meu problema 2.4, é a distância do fio ao ponto P. Maravilha? Vejam também que, se nós desenharmos, né, o campo elétrico gerado por um segmento no ponto P, ele é inclinado com relação ao plano transversal, né? Ele é inclinado por quê? No exemplo 2.1, nós concluímos que a direção do campo elétrico gerado pelo segmento é a mesma do vetor que liga o centro, né, do meu sistema cartesiano ao ponto P', né, do exemplo 2.1 ali. Então, o campo aponta a mesma direção desse vetor que liga o centro também do meu segmento ao ponto de medição. Então, transportando essa conclusão aqui para o nosso problema 2.4, nós vamos ter um vetor campo elétrico em azulzinho aqui, que é inclinado com relação ao plano transversal, que é o plano XY, certo? Se nós pegarmos agora o lado oposto dessa espira, né, o lado oposto do segmento em azul, que é esse em amarelo aqui, desenharmos o campo elétrico dele, ele aponta nessa direção, certo? Se fizermos a decomposição de cada componente, assim, nós concluímos o quê? Que as componentes no plano transversal, né, x, y, se anulam, e as componentes na direção z se somam. Beleza? Nós podemos também estender esse argumento para os outros dois lados da nossa espira e concluímos então que o campo elétrico total no ponto P ele é 4 vezes o campo elétrico gerado por um segmento, né? Na verdade, 4 vezes a componente z do campo elétrico gerado por um segmento. Beleza? Então, nós vamos ter que achar a componente z gerada por um segmento no ponto P. Como nós podemos fazer isso? Ó, vamos montar primeiro esse triângulo retângulo aqui.
com ângulo φ. Eu vou redesenhá-lo aqui, certo? Aqui assim, certo? Esse cateto aqui vale Z, esse cateto aqui vale A sobre 2, beleza? Esse cara aqui vale D, de modo que cosseno de φ é simplesmente z² mais a² sobre 4 e o z no numerador, beleza? E vejam que a componente longitudinal, né, ou seja, na direção z do campo elétrico gerado por um fio, nada mais é que, né, E1z, ele é o campo elétrico, né? É a projeção, né, do campo elétrico. Deixa eu escrever melhor aqui. Não, é a projeção, né, do nosso campo elétrico no eixo Z. Deixa assim. Assim mesmo, né? Maravilha? E quem é esse E1 cachapéu? Se eu fizer aqui E1 cachapéu, eu monto um vetor E1. Quem é esse vetor E1? Esse vetor E1 é justamente esse cara aqui, feitas as devidas substituições, né, de L por A sobre 2 e Z por D. Maravilha? Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que E é quem? É 4 vezes 1 sobre 4π ε0, certo? Z, que agora vale D, que é raiz quadrada de z² mais a² sobre 4. Maravilha? E aí nós temos uma raiz quadrada, z vale D, então z² mais a² sobre 4. L² vale a sobre 2, então L² vale a² sobre 4, né? L vale a sobre 2. Então nós ficamos com isso daqui, desse denominador, 2 vezes lambda a sobre 2, certo? Só deixa eu escrever aqui, né? Isso aqui é 4 e 1 cosseno φ. Maravilha? Vezes o cosseno de φ, que é raiz quadrada de z² mais a² sobre 4 z na direção cachapéu. Maravilha? Vou descer um pouquinho aqui só. E aí, o que nós concluímos disso? Concluímos que E vale, então, 1 sobre 4π ε0. Esse cara vezes esse cara aqui nos dá z² mais a² sobre 4. Beleza? Esse 2 corta com esse 2. Ficamos, então, com 4 lambda a z. 4 lambda a z. E uma raiz quadrada de z² mais a² sobre 2. Em qual direção? Cachapéu. Certo? Então, esse é o campo elétrico total, né, gerado no ponto P, nesse problema, né, e campo este gerado por essa espira quadrada de lado A. Então, retomando, o campo elétrico vai ser 4 vezes a componente longitudinal, né, do nosso campo elétrico gerado por um segmento. A componente longitudinal é simplesmente dada por isso daqui, né? Maravilha? E nós, então, substituindo isso, né, na fórmula em amarelo, né, feitas as devidas modificações, nós chegamos nesse resultado final. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e nos vemos, então, no próximo vídeo. Até mais!